A primeira aula vai ser sobre assistência em sala de parto e exame físico do recém-nascido. Está conseguindo visualizar? Sim. Tá, então vamos começar. Então, essa é a nossa primeira turma de residência médica em pediatria. Eu, o Fernando, quase reconhecível, a Thalma, Camila, Ana Paula e Ana Carolina. Acho que algumas pessoas vocês conhecem. E agora eu vou começar a aula sobre assistência ao recém-nascido. O que todo mundo deve saber é que o pediatra tem que estar na sala de parto. Gente, parece que está com eco. Aqui pra mim não tá, doutora. Deve ser Será só que no meu. o seu celular tá ligado ou não? Deixa eu ver aqui o que é. Melhorou. Então, a SBP recomenda que o pediatra tem que estar em todo o nascimento. E o pediatra precisa saber algumas coisas, que são aquelas perguntinhas básicas, antes da sala de parto. Então, aquelas perguntas que a gente faz antes da sala de parto é essencial para mim prever o risco daquele bebê nascer ruim. Então, eu tenho que saber a idade da mãe, se a mãe tem diabetes, se tem síndromes hipertensivas, quais são as doenças maternas, as infecções maternas, se tem aloimunização ou anemia fetal, principalmente sobre o clampeamento do cordão. Depois eu vou abrir umas perguntas sobre isso, sobre o clampeamento do cordão. Uso de medicações maternas, uso de drogas, o tempo que ela usou aquela droga, se teve algum óbito fetal anterior, se fez ou não o pré-natal, se a idade gestacional é maior que 41 semanas, com risco maior de mecônio, sobre gestações múltiplas, se teve ruptura prematura das membranas, se é um polidrâmio ou um oligolâmino, se tem uma diminuição da atividade fetal, o sangramento no segundo e o terceiro trimestre, a discrepância de idade gestacional e do peso, a hidropsia fetal e malformação fetal. Os fatores que estão relacionados ao parto. O que pode complicar o nascimento do bebê? Se o parto foi um parto cesáreo, uso de fórceps ou vácuo, apresentação pélvica, trabalho de parto prematuro, taque tóxico, coraminiorite, ruptura de membranas maior que 18 horas, trabalho de parto maior que 24 horas e um período expulsivo prolongado também. Um padrão alterado de CTG, se anestesia geral, se tem uma hipertonia uterina, se o líquido é meconial, se tem nó verdadeiro de cordão ou prolapso de cordão, se a mãe está usando sulfato de magnésio, uso de opioides 4 horas antes do parto, descolamento prematuro da placenta, placenta prévia e sangramento intraparto. Então, o que a SBP recomenda? O clampeamento tardio. O bebê nasceu bem, ele tem que ficar em contato pela pele e o clampeamento deve ser o mais tardar possível. Por que esse clampeamento tardio? Foi comprovado que esse clampeamento tardio previne, nos próximos 3 meses, a anemia fetal, a anemia do bebê. O bebê não chorou ao nascer, eu não posso retardar o início daquele procedimento de reanimação. Então, eu tenho que levar ele para o berço aquecido para a gente iniciar a VPP. Quando ele não está com boa vitalidade, o obstetra pode começar estimulando e levá-lo para o berço aquecido. No bebê maior que 34 semanas, independente do líquido amniótico, se é meconial, se não, ele tem que permanecer junto com a mãe e depois realizar o campeamento do cordão.
Então, tudo que a gente já sabe, né? Prover calor, assegurar vias aéreas, avaliar a vitalidade do bebê, não só aqui naquele momento, mas continuar avaliando e estimular o início da amamentação ainda na sala de parto. O tão famoso Apgar, né? Que foi realizado por uma médica, a Virginia Apgar, no ano de 1953, então essa notinha é bem antiga. A gente vai avaliar a frequência cardíaca, a respiração, o tônus, a irritabilidade reflexa e a cor da pele. Esse é o meu parto. Os pediatras também escolhem o parto vaginal. Tenho muito orgulho da minha via de parto. Foi um parto natural. Porém, a gente tem que pensar o que tem de fator de risco. Esse parto pode virar cesariana, eu estou num ambiente adequado, eu estou ali no centro cirúrgico ou no CPN, quais os riscos, o pediatra está na sala de parto, ele checou tudo, tanto que vocês estão vendo que eu que estou escutando a minha bebê, né? Então, hoje a gente fica muito atento à normotermia e à temperatura da sala de parto. É porque o bebê ele perde calor muito rápido. Então, eu preciso receber esse bebê, secar o corpinho com compressas aquecidas e cobrir a cabeça o mais rápido possível, de preferência com touca. O bebê ele vai ficar em contato pele a pele com a mãe, com tecido de algodão seco e aquecido, vou afastar todos os campos úmidos e vou continuar observando esse bebê. O que mudou nos últimos anos? Aspiração de vias aéreas não deve ser realizado de rotina. Então, a gente só vai aspirar esse bebê se ele está com excesso de secreção nas vias aéreas. Eu não vou ficar aspirando todo o bebê, passando sonda em todos os bebês. O que mudou também? Hoje em dia, o que conta é a frequência cardíaca. Então, eu tenho que sempre auscultar o meu bebê, de preferência pelo esteto. E a frequência cardíaca tem que ser maior que 100 nos primeiros minutos, exceto se o bebê já é bradicárdico ao ecofetal, tá? Então, já existiu vários casos na sala de parto que eu já sabia que esse bebê ia nascer com a frequência cardíaca de 80, ele não precisava ser reanimado, né? E não tardar mais uma vez o início da VPP, principalmente para quem está começando agora. Não está respirando bem, está com a respiração irregular, está com padrão tipo gasping, suspirando, está em apneia, eu tenho que iniciar a VPP, que é o que salva o bebê. Sobre o exame físico neonatal, essa aula é muito didática, né? Mas a gente tem que dá-la, porque a gente tem que saber classificar. Tem algumas evoluções que às vezes deixa desapercebido um bebê que é baixo peso, que precisa de um HGT. Então eu preciso saber, eu preciso classificar esse bebê. Esse bebê é PIG, é AIG, é GIG. Eu correlacionei com o peso, ele é baixo peso, ele é muito baixo peso, ele é extremo baixo peso. Isso é o básico que a gente precisa saber e precisa saber classificar, né? Esse bebê é prematuro, esse bebê é termo, ele é um pós-termo, ele é um prematuro extremo, menor que 28 semanas, ou ele é um prematuro moderado, de 32 a 33 semanas, ou ele já é um prematuro tardio. Aqui a gente vem falar um pouco sobre esse prematuro tardio, né? A gente está com um caso muito interessante, eu comentei com alguns residentes lá em uma das UTIs que eu trabalho, sobre uma cesárea eletiva em um hospital particular, de um bebê de 36 semanas, que a mãe desejava que esse bebê nascesse naquela data. Enfim, o bebê está na hipotermia. Por quê? Eu tenho que saber o risco desse bebê. Esse bebê não está preparado para o nascimento, né?
esse prematuro tardio vem chamando muito a nossa atenção. Vocês vão escutar de muitos pediatras, eu prefiro um prematuro extremo do que um bebê de 34 a 35 semanas, 36 semanas, né? Ele não está pronto para nascer, eu tenho um risco de morbidade 7 vezes maior do que o recém-nascido a termo, né? E a gente mudou um pouco, né, as cesáreas. Hoje em dia existem vários protocolos da Federação de Ginecologia, que a cesárea ou é em trabalho de parto ou é maior do que 39 semanas, mas nem sempre essa é a realidade atual, né? Sobre o bebê, eu achei muito legal esse resumo, que eu tenho que saber como que está esse bebê. Esse bebê nasceu bem? Qual que é o estado geral dele? Depois do estado geral, principalmente dos R1s, eu vou avaliar o crânio desse bebê, as fontanelas desse bebê, tem bossa, tem cefalohematoma, esse pescoço desse bebê está simétrico, tem algum torcicolo congênito, ou é um pescoço alado, ou tem uma tumoração, tem um higroma cístico, como que está a clavícula desse bebê? Foi um parto difícil? Essa clavícula está crepitando? Eu já faço os reflexos neurológicos, eu já faço o moro, eu já faço o capurro, eu vejo o abdômen desse bebê, se ele tem alguma malformação em coto umbilical, eu olho as costinhas do bebê, faço o ortolane desse. Esse é o básico que todo pediatra deveria fazer na sala de parto, para não deixar passar nenhuma alteração. O capurro, mais uma vez, acho que todo mundo sabe, mas não vale, a gente tem que revisar sempre, né? Vou olhar a orelhinha, vou olhar a glândula mamária, a formação do mamilo, a textura da pele, as pregas plantares. O New Ballard, depois eu vou passar um vídeo para vocês, porque ele é um pouquinho mais difícil de fazer. Eu não sei se alguém já fez, porque ele tem alguns sinais, tem o sinal do chalha, o calcanhar orelha. Então, essas pontuações no prematuro é um pouquinho mais difícil de fazer, mas depois, na próxima oportunidade, eu faço com vocês. E tem um vídeo muito legal onde eu aprendi a fazer o New Ballard. Sobre a cabecinha, então vamos começar de cima para baixo, né? Como que tá essa fontanela? Essa fontanela tá aberta, essa fontanela anterior, normalmente, ela é fisiológica, ela tá aberta, ela tá num tamanho normal, né? Só que se essa fontanela fechou, o que que eu tenho que pensar nesse bebê? O crânio desse bebê vai crescer normal? O que eu preciso solicitar para esse bebê? Eu preciso solicitar uma ultrassom transfontanela ou preciso solicitar uma tomografia de crânio? É um pouquinho diferente, gente, nas crânioestenoses, né, que é o fechamento das suturas cranianas. Crânioestenose está muito em alta, né, a gente vê muito bebê com capacetinho, né, e também é importante a gente já avaliar também na sala de parto. A fontanela posterior nem sempre está aberta, tá bom? Então, a gente tem que atentar ao perímetro cefálico, se tem bossa. É importante a gente saber a diferença da bossa do cefalohematoma, que o cefalohematoma, ele limita ali a sutura, né? E a bossa não, ela cruza a sutura, tem um edema difuso. E sobre as crânioestenoses, está muito em alta. Eu vi um TCC, acho que foi do HC, muito legal sobre isso, de neurocirurgia. Então, hoje em dia é muito comum a gente encaminhar para o neurocirurgião, né? Eu tive um caso muito interessante também de trigonocefalia. Então, são casos que precisam ser avaliados, o quanto mais rápido possível, alguns casos cirúrgicos, outros não. Ainda sobre a face, eu não vou passar a sonda em todas as narinas, mas se naquela morfológica está falando que tem alguma alteração, eu posso passar. Pode ter uma atresia, uma obstrução de coana. Eu vou ver o olhinho, esse olhinho está normal? Será que tem uma catarata? Será que tem olho ali? Já aconteceu de deixar passar, né? Você não abre o olho e depois não tem nada. O palato desse neném, eu tenho pérolas de Epstein, eu tenho dente, a região cervical tá normal, fissura, tive um caso na minha residência
e o pior que é difícil, né? Santo de casa não faz milagre, que nós deixamos passar uma fenda posterior e ninguém conseguiu ver essa fenda, e essa pessoa era da minha cidade, e caiu também nas minhas mãos. Então, assim, eu sempre olho, gente, como que tá, se tem fenda, se tá mamando, como que tá, se tem condições de ir para o quarto. Não é contraindicação amamentar, porém tem casos que são mais difíceis. Sempre que nascer com vocês, tentar classificar, tá? Pérolas de Epstein que são muito comuns, que são normais. Dente neonatal é muito comum, tem vários relatos de caso. Se tiver molinho, a gente tem que pedir orientação da odonto, porque esse bebê pode engolir. Já aconteceu. Frênulos linguais, tem muita coisa nova sobre frênulos. Antigamente, a gente sempre avaliava esse frênulo, alguns cortavam ainda na sala de parto, e hoje em dia não, mudou muita coisa, tem muita atualização de frênulo, então tem que ver primeiro a interferência desse frênulo na amamentação, as alterações de pele, que são muito comuns, né? A mancha mongólica, eritema tóxico, mancha em salmão, melanose pustular. Então, a gente tem que anotar, a gente tem que descrever. Avaliação cardíaca, esse bebê tem sopro? Tá normal essa frequência cardíaca? Essa respiração tá normal? Esse bebê tá com desconforto? O coto umbilical tem 2 artérias e uma veia? Tá tudo normal? Esse abdômen, será que esse abdômen tá diferente? Será que esse abdômen tá escavado? Eu tive diurese, eu tive evacuação. São coisas básicas que a gente tem que ver ali na sala de parto. Genitália ambígua, às vezes a gente deixa passar muito e, assim, precisa de vários exames para a gente definir. Sequência de Vacter, tem uma lá na UTI, né, que é muito comum. Então, essas síndromes raras de alterações, eu tenho que ficar atento. Fosseta, apresentei já para alguns residentes, a gente tem que seguir investigação de fosseta sacral, principalmente se tem tufo de pelo, se tem um buraquinho, uma possível espinha bífida, né? Então, a gente tem que avaliar. A diferença de gastrosquise de onfalocele vai nascer com vocês, vocês vão pegar, a gente tem que saber a diferença dos dois. A gastrosquise, que é muito comum, o intestino fica totalmente fora do abdômen, sem nenhuma membrana. Onfalocele é envolvido em uma bolsa. Hidrocele é muito importante, hipospádia, hidrocele. Criptorquidia, então sempre palpar esse testículo, onde que ele está, e encaminhar, caso não encontre, para avaliação de ultrassom, de cirurgia pediátrica. Higroma cístico também é comum, a gente vê bastante, precisa de ultrassom, precisa de segmento, e as síndromes mais raras, né? A trissomia do 18, né? Síndrome de Edward. Então, esse bebê nasceu, o que ele tem de diferente? O que eu preciso descrever antes de encaminhá-lo para a UTI? Fatal também. Então, tem algumas fendas, fissuras, que você tem que pensar em síndromes. Aqui a resolução não está boa, mas em toda sala de parto a gente tem que ter esse manual, que é do programa de reanimação neonatal. Quando vocês forem fazer o curso de reanimação neonatal, termo e pós-termo, esse resumo vai estar disponível. Então, na sala de parto, qualquer dúvida, esse manual está lá. Então, vamos identificar onde está esse manual. Eu estou com dúvida, eu vou entubar esse bebê, eu não sei qual corte eu vou pegar, onde que eu vou fixar. Então, isso daí tem que estar na sala de parto, vocês têm que estar preparados para isso. A gente vai programar com vocês, junto com a doutora Daniela Portal, o curso de termo e pós-termo, os R1s já fizeram de termo, né? Da Sociedade Brasileira de Pediatria, todo pediatra tem que renová-lo também. Então, é muito importante.
Esse aqui foi o meu primeiro curso, já há alguns anos, né? A gente aprendendo a usar o Baby Puff, aí no Dona Iris. Foi o nosso primeiro curso de reanimação neonatal. Então, gente, não fiquem com vergonha de perguntar. A hora é agora. Ninguém nasce sabendo calibrar um Baby Puff. Ninguém nasce, às vezes, sabendo o básico ali, não é de rotina de vocês. Montar o berço, está estéreo o berço, quando está estéreo, se não está estéreo. A enfermeira vai brigar comigo por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, eu acho que tudo está na hora de aprender agora, né? Doutora, eu estou em dúvida desse ortolane. Você me ajuda? Doutora, vamos fazer comigo. Eu estou em dúvida desse capurro. Doutora, eu estou achando isso daqui diferente. Então, a gente tem que estar atento. A hora de aprender é agora. Claro, a gente sempre vai estar estudando, renovando. Eu nunca parei de estudar e nunca vou parar. Eu acho que eu ainda sei muito pouco. Mas a gente sempre tem que estar estudando. Tem muita coisa nova que muda, né? Doutora, essa mãe não quis fazer canaquion, e agora? Essa mãe não quis fazer credei. Então, assim, o porquê, o motivo, ela pode, ela não pode. Então, tá na hora da gente estudar, tá na hora da gente aprender, tá na hora de tirar dúvidas, não só comigo, né? Os pediatras estão aí para isso. Então, assim, vocês que estão começando agora, o Dona Iris é uma grande casa, onde a gente aprende muito. Só que a gente também tem que mostrar interesse e ir atrás, né? Eu estou muito feliz, já tenho, além dos elogios, né, dos R2, que acolheram muito bem os R1s, mas os R1s também estão se mostrando muito proativos. Então é isso, gente, é estudar, é revisar, não só para a prova, mas para a vida, né? Aqui agora comigo, vocês